É uma grande preocupação com relação ao porto de Itajaí. Os próprios moradores nos questionam sobre quando as linhas vão voltar a operar no nosso terminal aqui da cidade, ou seja, desde dezembro, sem receber esses navios com cargas, né, que a gente está acostumado a ver. A Superintendência do Porto de Itajaí informou no fim da tarde de ontem que a APM Terminals, atual arrendatária, comunicou que vai encerrar as atividades no terminal a partir do dia 30 de junho. Essa solução aventada de vir navios, cargas de Santos, isso não existe na prática. Isso é muito difícil de acontecer. Imagine uma cidade que há mais de um século tem um porto, local que é fundamental para o desenvolvimento econômico daquela região, seja no transporte de mercadorias, bens ou até mesmo pessoas. Mas com o passar do tempo, o que movimentava aquela cidade se encontra assim. Vazio. Parece uma história inventada, né? Mas não é. Isso é o que está acontecendo com o Porto de Itajaí, em Santa Catarina. E a gente vai te contar nesse vídeo de hoje. Senta que lá vem a história. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro dessas histórias e outras curiosidades sobre a área portuária. E também deixa o like para dar aquela força para o canal. Falando em história, uma história que é muito legal também é a da T2S Tecnologia Soluções e Sistemas, que há mais de 20 anos trabalha com integração e customização de sistemas para o setor portuário. O Porto de Itajaí fica localizado no estado de Santa Catarina e está vivendo um momento muito delicado. Para você ter uma ideia, aconteceu uma queda de mais de 90% na movimentação nos berços de atracação. Tudo isso por causa das indefinições do modelo que será adotado pelo terminal portuário. Fora o prejuízo de impostos para o município de Itajaí. São menos 15 milhões de reais por mês com essa paralisação. E o porto vem tendo um prejuízo de 3 a 4 milhões de reais por ano. Além disso, mais de 400 trabalhadores avulsos do porto estão sem trabalho e renda. Isso porque eles só recebem quando trabalham. E como não tem navios, não há serviço. Óbvio que olhar o momento é importantíssimo, que é o que a gente faz com esses TPAs e com os CLTs. São dois tratamentos diferentes, né? Primeiro, o trabalhador portuário que tem contrato via CLT com o antigo operador, ele de uma certa forma ele está um pouco mais confortável. Por quê? Porque ele seguramente, conhecendo a seriedade da empresa que deixou de operar, ele recebeu as suas verbas rescisórias, ele recebeu um plano de incentivo, que é o tal PDV, e ele muito provavelmente será recontratado, se não todos, boa parte deles, quando o novo operador assumir. Isso me parece um movimento natural. Então isso é um tratamento, esse povo está um pouco mais confortável do que o TPA, porque o TPA, como a maioria de nós que trabalha em porto sabe, ele trabalha e recebe quando ele é requisitado. Quando ele não é requisitado, enfim, não tem trabalho, não tem faina, como eles chamam, e então, portanto, não tem renda. Agora, a gente já vem parado aí há quase 6 meses de diminuição. Itajaí, agora no início de julho, a analogia que eu faço é que desligaram o tubo de oxigênio da UTI. O Porto de Itajaí era um paciente moribundo já de algum tempo, que estava sendo sustentado aí com um remédio ou outro e tal nos últimos tempos, até algo como se fosse uma morfina, mas a partir do 1º de julho foi desligado o tubo de oxigênio do paciente. Nós vemos com bastante preocupação e lamentando a situação atual do Porto de Itajaí, que é um porto que historicamente sempre foi importante para a movimentação naquele estado e consequentemente para o Brasil também, mas que por uma questão de falta de uma política de Estado, um planejamento de Estado, e quando eu digo isso, não no sentido totalmente político, mas no sentido de nação, de algo que independa de partido, que seja apartidário, em razão disso, o Porto se encontra na situação atual. Na minha opinião, essa é a principal razão, é a falta de um planejamento que seja de Estado e não partidário. Porque no Porto, nas questões portuárias, o planejamento ele tem que ser sempre feito a médio e longo prazo. Não se resolve nada a curto prazo. Antes de falar como esse problema começou, bora entender um pouco sobre a história desse local.
Vários relatos históricos mostram que o Porto de Itajaí é importante há muito tempo, sendo mais específico, desde o século XIX. Os estudos técnicos sobre o local começaram em 1905, mas só quase 10 anos depois, em meados de 1914, foram construídas as primeiras obras. Entre elas estão as construções dos moles Norte e Sul, que é um tipo de quebra-mar com uma estrutura de rochas ou concretos. Durante as décadas, o porto foi evoluindo. Em 1938, acontece a construção do primeiro trecho de cais. Em 1950, começa a complementação do cais. E só em 1966, o Porto de Itajaí foi considerado um porto organizado. Mas o que é um porto organizado? Calma, não tem tanto mistério. É um porto concedido ou explorado pela União, no qual o tráfego e as operações estão sob jurisdição de autoridade portuária. Antes de 1966, o porto já tinha uma importância comercial e industrial no Vale do Itajaí e precisava fazer parte do sistema portuário nacional. Por isso, virou um porto organizado. Lá no começo, a maioria das exportações eram de madeira. Depois disso, houve uma queda nas exportações e o porto teve que diversificar as operações, ou seja, começou com a operação de cargas de açúcar, produtos congelados e depois contêineres, que se tornaram o carro-chefe das movimentações. Mas nem tudo são flores. Chega a 80 o número de municípios de Santa Catarina inundados, 66 deles em estado de emergência e 15 totalmente isolados, em consequência das chuvas que caem no estado há quase 3 dias. 10 pessoas já morreram e muitas estão desaparecidas. Esta é a maior cheia dos últimos 50 anos. Boa noite. A Defesa Civil de Santa Catarina estima que 1.500.000 pessoas estão sofrendo as consequências da chuva no estado. Fátima, você mencionou 1,5 milhão de pessoas que de alguma forma estão sentindo os efeitos da chuva. E ainda há outros números desoladores. 99 pessoas morreram, mas 19 ainda são consideradas oficialmente desaparecidas. Em 12 municípios, a situação é de calamidade pública. Desabrigados e desalojados somam quase 80 mil pessoas. Foi essa tragédia que nos trouxe a Santa Catarina. É uma forma de expressar o respeito do Jornal Nacional pelas vítimas. Nós estamos perto do Porto de Itajaí. E aqui você pode ver containers completamente fora do lugar. Eles foram trazidos para cá pela água da enchente. Deveriam estar na pilha, logo ali atrás. Em 1983 e 2008, o porto enfrentou 2 grandes enchentes que destruíram parte de sua estrutura. Nas 2 vezes ele foi reconstruído, em 83, com a ajuda da Cobrasil, e em 2008, através de uma emenda provisória do governo federal para a reconstrução das cidades atingidas em Santa Catarina, e, consequentemente, o porto também estava incluso. Por isso foi reconstruído. Outra curiosidade é que na sua frente existe um outro porto, o de Navegantes. Ou seja, um fica na frente do outro, deixando um cenário ainda mais dramático. De um lado, Navegantes, com um TUP, terminal de uso privado, fora da área do porto organizado, construído e explorado pela iniciativa privada. E do outro, um porto público, em Itajaí. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, enquanto o Porto de Navegantes, a Portonave, movimentou mais de 6 milhões de contêineres nos últimos meses, o de Itajaí despencou e movimentou apenas 583. Na movimentação portuária, enquanto Navegantes decolou e teve uma crescente de 20%, movimentando mais de 6 milhões, Itajaí teve outra queda gigantesca, dessa vez de 91%, movimentando um pouco mais de 155 mil. Fora que 6 linhas que operavam no Porto de Itajaí se deslocaram para outros portos do estado, Navegantes ou Itapoá. A situação atual do Porto de Itajaí são pátios vazios, quase sem contêineres, um gigante econômico que passou a ser praticamente um porto fantasma, com uma cidade em desespero pela falta de operação portuária. Essa é uma situação peculiar também do Porto de Itajaí. O porto, ele, da mesma forma que funciona o Sistema Portuário Nacional, o porto é da União, mas existe uma delegação para o município de Itajaí, a autoridade portuária é municipal. Eu entendo que, a princípio, a situação do porto não está ligada diretamente com o formato da delegação da administração, mas sim, como eu disse, a falta de se pensar o planejamento portuário a médio e longo prazo, independentemente de eleições, independentemente de política. O setor portuário há muito tempo alerta sobre isso,
as associações, a Federação Nacional de Operações Portuárias, que é importante que o planejamento, a exemplo do que acontece internacionalmente, nos países que aplicam as melhores práticas, que esse planejamento independa de eleições, independa de política, porque senão nós ficamos sujeitos aí a essas tempestades, essas mudanças que podem gerar uma situação como foi gerada em Itajaí. Então não vejo uma relação direta entre o fato de ser uma autoridade portuária municipalizada e a situação que o Porto vive atualmente, mas sim um problema macro de planejamento. O problema começou a ficar evidente no final de 2022, quando a empresa APM Terminals, que era responsável pela operação de 2 dos 4 berços do porto, avisou que começaria 2023 sem operações no terminal, mas todo esse embrulho vem de antes. Isso porque o contrato de concessão do porto, que era válido só até dezembro de 2022, foi prorrogado até o processo de desestatização do terminal, que acabou não acontecendo. O porto teve dificuldades de convencer a APM a assinar um contrato de transição de 6 meses, que poderia ser prorrogado por mais tempo até que o porto tivesse um arrendamento definitivo, mas no final, acabou conseguindo convencer a APM Terminals a assinar o contrato por 6 meses. Além disso, durante o fim de 2022 e começo de 2023, o porto de Itajaí quase chegou a ser privatizado, inclusive ganhou um aval do Tribunal de Contas da União, o TCU, mas a ideia acabou não indo para frente, porque o governo Lula não vê a privatização com bons olhos, e o maior prejudicado com todas essas indefinições é o porto. No dia 30 de junho de 2023, o contrato de transição de 6 meses expirou. E a APM Terminals não quis renovar. Isso porque ela foi pressionada pelo Porto de Itajaí a manter uma movimentação mínima de 10 mil contêineres por mês, e para ela, isso não era viável. O fato de ser um contrato de transição também acabou pesando. Há diversas discussões no cenário portuário sobre a guerra de interesses e quem seria beneficiado com isso. Mas a verdade é que neste momento, o Porto passa por uma crise que pode abalar para sempre a história do Porto de Itajaí. O cenário catastrófico pode ser visto na redução das movimentações portuárias e de contêineres, o que mostra que a situação do Porto é desesperadora, ainda mais porque a economia da cidade de Itajaí é dependente do Porto, e sua paralisação impacta diretamente no município, principalmente na questão dos impostos. As imagens atuais do local assustam. Afinal, ninguém esperava ver um porto tão importante para o comércio exterior catarinense praticamente parar. Eis que surge uma luz no fim do túnel, que seria a chance do porto se reerguer e voltar a ser movimentado, dando finalmente um alívio para as pessoas que dependem do porto, principalmente os trabalhadores avulsos. Curiosamente, essa luz está ligada com o Porto de Santos. Isso porque no final de junho de 2023 foi anunciada uma possível parceria entre os dois portos, onde algumas cargas que iriam para Santos seriam destinadas para Itajaí, fazendo com que o porto fosse novamente movimentado. Com isso, a economia local voltaria a girar e os trabalhadores teriam seus empregos de volta, mas essa luz simplesmente se apagou, porque tudo isso se tornou inviável, pois a Autoridade Portuária de Santos não pretende abrir mão de ser autoridade portuária em Itajaí, e por isso essa parceria não foi para frente, já que o Porto Catarinense possui uma autoridade portuária municipalizada, ou seja, está sob a administração direta do município de Itajaí. Agora, em julho de 2023, a esperança do Porto de Itajaí é sobre o novo edital para operação de contêineres que a ANTAC autorizou no Diário Oficial da União no dia 29 de junho de 2023. A grande mudança é que a empresa vencedora poderá atuar por 24 meses no terminal. Antes eram apenas 6. O edital deve ser lançado pelo governo federal até o fim de agosto de 2023. E caso alguma empresa se interesse, a operação de contêineres deve voltar ainda este ano. Existe também a possibilidade de transformar o porto em empresa pública, mas isso tem que passar pela aprovação da Câmara dos Vereadores de Itajaí. E só depois disso será possível fazer um contrato definitivo de pelo menos 30 anos, o que para muitos é o mais viável para a retomada do porto. Agora, eu acho que há saída, só que o caminho que está sendo traçado, eu acho que é um caminho equivocado. Houve, inclusive, declarações e projetos de levar carga de Santos, levar equipamento. Isso não faz sentido, nem viável tá certo? Então, estão enganando a população, estão enganando os trabalhadores, estão enganando os munícipes, estão enganando até mesmo os políticos. Isso não tem futuro por esse caminho. Então, a primeira diretriz que eu acho que é preciso ter é de que o Porto de Itajaí tem que ter condições de exploração isonômicas com a portuária.
senão ele jamais será competitivo. Outra coisa é o envolvimento das famílias, né? A gente tem uma expressão que é muito conhecida, tenho certeza que você conhece, que é o stakeholder. São todos aqueles que estão ali envolvidos num determinado processo. Eu acho fundamental que o poder público, e eu não sei quanto que o OGMO poderia fazer, acho que aí seria um pouco mais complicado, mas que o poder público envolvesse as famílias, traga a família para dentro dessa realidade o mais possível. Como é que a gente traz o mais possível? Cria programas de alternativos de renda, requalifica para outras coisas, para que a família, a esposa, o filho, possam criar condições de participar da solução, não do problema. Porque o problema não é o fluxo de comércio exterior do país. Muito pelo contrário, nós vemos aí que os números são bons, recordes, inclusive aqui no Porto de Santos, a cada ano sendo batidos, o agronegócio indo muito bem, e o Porto é essencial para o agronegócio. Se o agronegócio é uma atividade essencial para o Brasil, uma atividade que projeta o Brasil mundialmente, o Porto, por outro lado, é fundamental para o escoamento das cargas do agronegócio. Então o problema não é de fluxo de cargas, um olhar de médio e longo prazo, com planejamento, como deve ser, sólido, sustentável. Em breve, e eu torço muito para isso, o Porto de Itajaí vai voltar a ter uma movimentação relevante. Fica aqui nossa torcida para que o Porto volte a ser o que já foi um dia. E você? O que acha que vai acontecer com o futuro de Itajaí? Será que ele vai conseguir se livrar dessa grande crise e se reerguer? Deixa aí nos comentários. Não se esquece, mete o dedo no like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no universo portuário.